Capítulo 103. 7 dias depois. Eu, Kyoran. Os dias se passaram calmos sem a presença de Aya. Eu continuei com os mesmos treinos com meus colegas pela manhã e à tarde com Arzachel, depois saía em encontros com Ina por qualquer lugar do castelo. Se Arus queria que todos soubessem, eu também queria. Com isso fiquei muito mais acostumado com Ina, e até conheci o passado dela. Embora tenhamos nos acostumado mais, as coisas ainda não passavam muito de um beijo ou outro, um abraço e mãos dadas. Todo o castelo e até algumas pessoas das cidades próximas já comentavam sobre nós. Thomas de vez em quando aparecia e conversava comigo me perguntando coisas relacionadas a Titãs. Ele ainda não tinha começado o treinamento por ser muito novo, era preciso ter no mínimo 16 anos. Eu o via às vezes varrendo algo aqui ou ali. Ele sempre procurava ajudar as pessoas que trabalhavam no castelo mesmo não sendo obrigação dele ainda. Ricardo ainda não havia o procurado. Fiz 2 visitas a Lilith e ficamos juntos nas 2. Ficamos sozinhos na mansão do ninho. Ela estava irritada com minha farsa com Ina, mesmo assim era muito mais aceitável do que fazer isso com Aya. Sebastian também estava me dando algumas aulas sobre tentar controlar meus poderes de semideus, e eu estava meio certo sobre isso. Esses poderes tinham quase vontade própria, eles usavam um tipo de energia que estava oculta até mesmo para mim, de forma que quando fosse esgotada não poderia continuar funcionando. Essa energia era preenchida lentamente de novo. Se eu recebesse adorações, então isso ocorria muito mais rapidamente. A realidade é que eu ainda não entendia muito sobre ela. Para ela funcionar, eu tinha que desejar algo com toda a minha vontade e focar todos os meus pensamentos nisso. Sebastian disse que no começo eu ia demorar a pegar o jeito, com o tempo eu ficaria bom. Disse também que eu não deveria depender muito desse poder, só em casos extremos. Um deus pode fazer muitas coisas que vão além de sua imaginação. Semideuses também, não há um limite para o que eles possam ser capazes de fazer, exceto que eles não podem fazer nada maior contra aquilo que seja mais forte que eles. Em suma, poderes de deuses contra outros deuses podem não ter tanto efeito, explicou ele quando perguntei o que um deus podia fazer. Eu progredi bastante no treinamento com Arzachel e já estava começando a armazenar coisas na minha própria aura. Arzachel ficou impressionado com o quanto eu tinha aprendido depressa. Eu era mesmo diferente do primeiro Dante. Dante que conheci no passado tinha um tipo de aura mais destrutiva. Você, pelo contrário, desenvolve uma aura mais calma e controlada, explicou ele me olhando com calma certa vez no treino. Não pude deixar de lembrar da voz que às vezes eu ouvia mandando fazer mal a alguém. Ricardo, Baturiel por exemplo, ela não estava mais aparecendo nesses últimos dias, o que era um alívio. Baturiel não falava mais comigo. Às vezes eu via ele e Ricardo juntos, pareciam que os dois estavam treinando nesses últimos dias. Outras vezes, eu podia sentir que eles me vigiavam. Para quem já era vigiado como eu era, isso já não incomodava tanto como no princípio, ainda assim era um pouco chato. Ricardo parecia saber muito sobre mim e até hoje fico pensando para quem ele conta seus segredos. Não me surpreenderia se fosse para o Baturiel, que no caso, eu acho que viria me confrontar na primeira chance que tivesse. Os iluminados tinham finalmente me deixado em paz, certos de que tudo ia bem com Ina. Eles pareciam não terem maiores preocupações. Os ligados aos dragões eu não os vi desde a última vez, embora Erain já tivesse voltado de sua viagem. Minha ligação com Erain continuava a mesma, perdida e sem funcionar. Eu ainda não tinha qualquer ideia do motivo.
Kayla havia-me parado no corredor certa vez e me dito que se eu cansasse de brincar com uma criança e a procurasse, a antiga proposta dela ainda estava de pé. Não vou mais entrar na sua cabeça, será apenas um bom velho vai e vem, disse ela no meu ouvido e saiu sorrindo depois de ter me deixado um pouco irritado. Eu não gostava muito dela por causa de sua benção traiçoeira que nos induzia a esquecer o mundo sendo seduzido por ela. Eu não tive qualquer outra visão sobre a caixa nem mesmo sonho, ela parecia ter sumido completamente. Sobre a rainha a mesma coisa, embora às vezes eu ainda pudesse a ver deslumbrante, com aquela sua pele aperolada e brilhante como uma jade, suas curvas e sua perfeição, eu ainda não acreditava de maneira nenhuma que algo tão lindo quanto ela, poderia ser uma criatura mística. Meu treinamento com os garotos tinha os deixado muito mais fortes, não só eles melhoraram como eu também, eles já não cometiam os erros de se acertarem, conseguiam notar minha esquiva a tempo e assim cessarem os ataques antes de cometerem os erros. Irko estava melhor com o arco e já tinha me acertado várias flechas, diferente dos outros. Kulat me acertou algumas poucas vezes e Morfeu me acertou certa vez quando ele resolveu soltar o machado e vim com os punhos. No mais, o treinamento continuava o mesmo, os três contra eu, por várias vezes me forçaram até a usar minha benção, tamanha era a melhora deles. Mesmo que me acertassem, os danos que eles causavam na minha armadura não passava de um mísero arranhão ou outro, às vezes, nem fazia efeito. Em menos de 5 minutos minha armadura já tinha se recuperado de qualquer dos ataques deles. Então, finalmente Aya retorna com Yoda quando nós estávamos começando outro turno de treinamento pela manhã. O pátio inteiro parou o que estavam fazendo com a chegada da princesa, todos já esperavam por algum tipo de acontecimento chocante em relação a mim, ela e Ina, afinal a maioria conhecia minha história com ela e todo o rolo que estava se formando entre eu e Ina. Mesmo tentando ficar firme, até eu fiquei um pouco nervoso. Joe estava prestes a mandar iniciar o treino, não o fez. Ficamos todos virados para a princesa que descia de Yoda com toda a sua armadura com exceção das armas. Enquanto saltava para o chão ela desfez a armadura ficando com um vestido de prata com um cinto escuro na cintura, seus cabelos longos e brilhantes como ouro, se espalharam em volta da cabeça e teve que afastar uma mecha do rosto enquanto estudava disfarçadamente a multidão que a olhava. De relance ela me viu, apenas permaneceu séria, voltou a olhar Yoda que levantou o voo e em seguida saiu caminhando normalmente para a entrada do castelo ignorando todo o resto. Eu podia notar que alguns titãs mal estavam respirando, tamanha era a espera por alguma ação da princesa, porém, todos e até mesmo eu nos enganamos completamente, era impossível que ela já não soubesse do meu caso com Ina. Aquele gelo dela me deixou ainda mais preocupado do que antes, embora momentaneamente eu tenha ficado aliviado. Vamos treinar, disse Joe voltando-se para nós. Quando já íamos, um zumbido interrompeu nossa preparação e nos viramos automaticamente para o centro do pátio que era deixado livre devido ser o espaço em que aprecia os portais. O enorme olho formado por energias azuis varreu rapidamente o pátio constatando que haviam titãs, então ele subitamente parou de se mover, ficando centralizado olhando para cima, flutuou uns 5 metros acima e parou, em seguida se formou um portal. Antes eu não conseguia diferenciar, mas agora, eu podia ver pequenas linhas vermelhas na parte de baixo do portal, como se tomasse cerca de 10% do portal. O que é essas linhas vermelhas? Perguntei curioso.
Agora vocês estão mais treinados na aura e por isso podem ver todas as energias melhor. Esse é o nível de perigo representado pela ameaça que fez o portal se abrir. Nesse caso, as linhas vermelhas são poucas, o que mostra que o nível do inimigo é fraco. Podemos participar dessa ameaça, disse Joe tranquilo e já saiu caminhando na direção do portal. Viva até que enfim um pouco de ação, disse Morfeu animado, fazendo o machado sumir e o elmo também, ficando apenas com a armadura. Eu fiz apenas minhas armas sumirem e segui atrás deles junto com Kulat, que fez o mesmo. Irko imitou Morfeu tirando o elmo e o arco. Vários de nós nos reunimos em frente ao portal, incluindo o grupo de Carla. A instrutora morena do grupo dela ficou me estudando com um meio sorriso. As outras garotas estavam com a armadura e elmos, não dava para ver o rosto. Haviam mais 2 instrutores masculinos levando seus grupos, estavam conversando entre si. Boa sorte para o seu grupo, instrutora Beatriz, disse Joe com um sorriso cordial. Obrigada, quero ver do que seu grupo é capaz, principalmente o que Oran, disse ela me olhando novamente. Os instrutores, nenhum deles estava usando armaduras nem armas, eles nem pareciam prontos para lutar. Esperamos o grupo de Carla entrar e em seguida saltamos para dentro do portal.